Eu me lembro que um dia eu vi um filme em que o Abraham Lincoln caçava vampiros. E aí depois me disseram que tinha Orgulho, Preconceito e Zumbis, que eu também vi. E eu achei muito legal isso. Por quê? Porque se é pra ver um filme sobre um presidente norte-americano, cara, mais preciso, sobre um presidente estadunidense, eu prefiro ver uma comédia onde ele tá matando vampiros mesmo. E eis então que de lá para cá diversas obras reinterpretam, reimaginam coisas a respeito de personagens famosos. A gente teve séries falando sobre a vida de Ian Fleming, o cara que criou James Bond. A gente tem a inserção de pessoas que existiram de verdade em histórias ficcionais. Isso é normal no streaming, isso é normal no cinema, isso também é normal nos quadrinhos. Eis que a Comic Zone publica aqui no Brasil um gibi que já é bem antigo. Aliás, é um gibi do selo Vértigo da DC Comics sobre H.P. Lovecraft. E imaginem só, conta uma biografia desse cara com um dedinho de prosa a mais no Fantástico que fica muito legal. O roteiro é de Hans Rodonioff e Keith Giffen. Sim, Keith Giffen de Lobo, de Liga da Justiça, um cara que quem é fã de DC Comics aprendeu a amar. A arte maravilhosa que tem aqui é de Henrique Breccia, filho septuagenário da lenda Alberto Breccia. Tá, mas o que tem aqui? Cara, a gente tem Lovecraft atormentado por tudo aquilo que ele escreveu. A história faz com que estes monstros, este panteão de coisas loucas e absurdas, seja verdade. E torna o Lovecraft uma espécie de guardião de portal, uma pessoa que luta, que dedica sua vida a impedir que muita treta aconteça por causa desses bichões. É bem interessante ver a forma como os autores organizaram tudo isso, mostrando pra gente, inclusive, que existe um ponto de ligação bacana entre o fantástico universo criado por Lovecraft e a vida real. Existem plot twists o suficientes para fazer com que até o Pikachu se interesse por esse gibi, e a história ela não é maior do que deveria ser. São 144 páginas que resumem todas as desventuras do menino jovem Lovecraft, apaixonado e que infelizmente tem que abrir mão de muita coisa para garantir a segurança de todos nós. Eu vou ser sincero, eu gosto de muita coisa e não gosto de muita coisa de Lovecraft. Como bom proprietário de Kindle, eu tenho lá toneladas de textos dele, acho sim muita coisa legal, acho que a escrita dele é um pouco chata, porém a capacidade criativa, a inventividade colocam o cara num patamar diferenciado. Eu gosto de muita coisa inspirada em Lovecraft. Eu adoro Hellboy, todo mundo sabe, eu tenho vídeos gravados aqui. E Hellboy, cara, é assim, digamos assim, primo irmão dessa mitologia Lovecraftiana e não tem como negar. Eu gosto bastante do cansativo, porém extremamente inspirado Providence de Alan Moore. Acho interessante o odiado e amado Neonômico que o próprio Alan Moore escreveu. A gente tem também Lovecraft Country, que é uma série que eu achei injustamente cancelada. Cara, tem muita coisa baseada nesse universo. Tem até um filme do Nicolas Cage. Cara, até o Nicolas Cage conseguiu brilhar fazendo algo inspirado na obra de H.P. Lovecraft. O problema, cara, é que muitas vezes nós temos que admitir que por melhor que seja uma coisa, ela acaba ficando um pouquinho datada, às vezes chata e às vezes até algo que precisa do revisionismo que não foi compreendido em Lovecraft Country. E esse gibi aqui, ele se torna uma experiência legal na medida que ele não estica muito, na medida que ele tem uma arte muito bacana, que ele conta a história de um ponto de vista que a gente talvez não tivesse visto ainda, alguma coisa semelhante, e ele introduz o mundo fantástico através da arte de um cara que deixa tudo mais legal. Existe citações a outros autores, existe, digamos assim, toda aquela questão das cidades ali, do quanto Lovecraft gostava de estar no cantinho dele, existe licenças poéticas e ao mesmo tempo o gore ele surge do nada e toma conta, como uma boa história fantástica de horror deve ser. Tá aqui, essa é a primeira diquinha do Comic Zone que eu vou dar nesse vídeo, porque a segunda tem a ver com um dos caras que eu acho mais pica do mercado editorial brasileiro. A segunda dica de hoje é isso aqui. A edição maravilhosa em que o Thiago Ferrez e a galera da Comic Zone compilaram todo o material do São Jorge de Danilo Beirute. 240 páginas de pura alegria, de um traço ágil, de uma narrativa em preto e branco, onde está tudo muito conciso, resumido e ao mesmo tempo a história está sendo narrada e contada ali.
A gente tem briga, a gente tem lutinha, a gente tem um elemento fantástico, será que temos? Nós temos intrigas políticas, nós temos uma história de um capítulo super interessante na construção da fé cristã, tudo isso narrado por um dos caras mais fodas do quadrinho nacional. Não é só o que ele fez no selo MSP. Quem leu Bando de Dois sabe, quem leu o Shirô. Cara, tem muita coisa boa do Danilo Beirute, é um cara que merece mesmo ter a sua visão imprimida, impressa, impregnada num gibi, porque esse cara é bom demais. Muitas vezes a gente quer, meu Deus, esse cara tem que estourar lá fora. Fulano, Beltrana, eles tinham que estar ganhando muita grana na Marvel, na DC. Bom, eu concordo. Eu acho que ele deveria estar ganhando muita grana mesmo. Mas no caso de Danilo Beirute, eu acho que esse cara tem que ganhar grana contando aquilo que ele quer contar. É um cara que eu curto, que eu admiro, como eu admiro o Chico e como eu admiro um monte de outras pessoas, o Zé Aguiar, uma galera do Brasil que tem voz própria e que sabe pegar o tema que quiser. E seguinte, eu vou trabalhar, vai ficar foda, tá aqui o meu gibi, leiam. Beijo, me liga. É isso que muitas vezes falta para pessoas no Brasil. Se é gênero, se não é gênero, se é história real, se é ficção, se é uma coisa que saiu da cabeça do cara, se é uma adaptação. Quando caras do quilate do Beirute fazem algo, eles fazem algo para entreter e também para passar a mensagem do quanto eles conseguem deixar algo com a sua própria marca. Assim como ele ressignificou o astronauta, cara, ele ressignifica talvez o santo mais popstar da Igreja Católica em todo o Brasil. São Jorge é uma figura presente na música, na literatura, na tradição oral passada ao longo de gerações no Brasil. São Jorge é um dos santos com o maior apelo pop possível e imaginável no nosso país. E o Danilo foi lá, ele escreveu aquilo que ele queria escrever, ele reimaginou coisas de uma forma que eu achei sensacional e ele nos trouxe um conto épico à sua maneira. E olha, agrada muito. Não é novidade, nós já estamos aí 9 anos após a iniciativa de lançar, porém chega agora uma edição definitiva com, digamos assim, o cuidado que essa obra merecia. Eu encerro por aqui essas 2 diquinhas da Comic Zone, tô me divertindo lendo essas paradas que eu tô recebendo dos caras, e vocês sabem como é que eu sou, me faço bem de louco se eu não gosto e não gravo nada. Quando eu gravo é porque realmente eu gostei. Galera, vale a pena conferir. Não esquece, dá teu like, se interessou, tem uns linkzinhos aqui embaixo para dar uma compradinha. Se comprar, garante o corote do Pikachu, sabe aquela coisa? Então, nos ajudem. Um beijo, forte abraço e até a próxima.